Nesse vídeo eu vou dar os meus 2 centavos de opinião sobre as recentes declarações do Alain Prost sobre os títulos do Max Verstappen. De forma resumida, o piloto tetracampeão mundial e inimigo do seu tio, porque, afinal de contas, o seu tio que assistiu a Fórmula 1 nos anos 80 e diz que essa categoria era mágica e revolucionária, de que as corridas eram muito melhores e que todos os pilotos são Nutellas, acha que Prost é o grande vilão de Ayrton Senna, o Nêmesis, o grande inimigo. Enfim, Prost afirmou que os títulos de Verstappen seriam mais memoráveis se ele tivesse algum adversário em pista e se tivesse uma equipe para competir com a Red Bull neste momento. O que eu tenho para dizer logo de cara? Que Alain Prost não passa frio na vida porque ele está coberto de razão. E me desculpe, fãs de Max Verstappen, é a realidade. Ou você vai me dizer que você, que só ganhou o título da Fórmula 1 do Codemasters com o PlayStation 5 que seu pai comprou, tá mais certo do que o Alain Prost, tetracampeão do mundo. Tá, você pode até tirar o título dele de 89, você e o seu pai, porque o seu pai também mentiu, tá? Aliás, vamos tirar o elefante branco da sala e colocar contexto na narrativa. Aquela briga de 89 entre Prost e Senna nasceu porque Senna traiu a confiança de Prost naquele GP de San Marino de 89, onde o acordo de cavalheiros selado pelos dois determinava que um não ultrapassaria o outro na primeira volta, que não haveria disputa de posição após a largada, porque ambos entendiam que aquela era a primeira pista de alta da temporada e que tinha que ter um pouco mais de cuidado e cautela. Pergunta se o Senna pensou nisso. O Senna não pensou dessa forma. O Senna foi lá e ultrapassou o Prost na segunda largada, na primeira volta da segunda largada. Prost entendeu que não podia mais confiar em Senna e aí nós tivemos aquele embate maravilhoso onde os dois passaram a não mais se tolerar e aquele resultado no GP do Japão. O Balestre roubou o Senna? Roubou, na minha opinião roubou. Mas o Senna não venceria aquele campeonato de 89 de qualquer maneira, mesmo se ele tivesse vencido o Japão, e até porque quebrou na Austrália, mas isso é assunto para outro vídeo. Onde que Alain Prost tem razão? Vamos colocar em perspectiva os títulos do Max Verstappen. Todo mundo vai se lembrar de 2021 pelo resto da vida, porque foi uma das temporadas mais neofrálgicas, mais emblemáticas, um dos duelos mais incríveis que a Fórmula 1 já testemunhou. E Verstappen e Hamilton foram os grandes protagonistas, onde o próprio Verstappen teve que suar sangue para vencer um Lewis Hamilton, porque, convenhamos, se Hamilton não tivesse errado no Azerbaijão, não haveria polêmica de Abu Dhabi, porque Hamilton venceria aquele campeonato, mas é o se minha avó tivesse bolas, ela seria meu avô. Então, todo mundo vai se lembrar disso por conta de todo o impacto gerado, por toda a dramaticidade, por termos dois protagonistas, duas equipes que estavam ali pau a pau disputando as corridas. Agora, 2022, a gente só se lembra da chatice que foi porque Max Verstappen venceu praticamente todas as corridas. 2023, a gente só se lembra da chatice que foi porque Max Verstappen venceu praticamente todas as corridas. Nós não nos lembramos de episódios emblemáticos das temporadas de 2022 e 2023. E os títulos de Verstappen nessas duas temporadas é o mais do mesmo, assim como vai acontecer em 2024. Isso tira o mérito do Verstappen? É claro que não. Ele é o melhor piloto do grid, sem sombra de dúvida. Ele é o cara dominante, ele é o cara que é o melhor piloto dirigindo o melhor carro, assim como aconteceu na maioria das temporadas da Fórmula 1. O próprio Prost venceu o título de 85 na McLaren com um carro que era o carro dominante, se bem que havia um maior equilíbrio da Fórmula 1 da década de 80, porque havia uma menor confiabilidade dos carros. É só você olhar para as estatísticas e olhar para as próprias corridas. Os carros quebravam mais. Você ter carros terminando algumas provas já era uma vitória. Então, Prost também teve, como que eu vou dizer? Teve esse benefício de dirigir o melhor carro, sim, mas teve um maior equilíbrio por conta das características da Fórmula 1 da época.
1986, o Prost nem era favorito contra as Williams de Piquet e Mansell. E Prost só venceu aquele título porque caiu o mundo em cima da Williams no GP da Austrália, onde o Mansell teve problemas, o Piquet também, e aí o Prost ganhou o título com 2 pontos de vantagem e se valendo das regras de descarte de resultados. Eu me recuso a comentar 1993 porque Prost venceu de lavada e ainda assim aquela McLaren do Senna não era tão ruim quanto o seu pai se lembra ou tenta contar para você de forma falsa e mentirosa. Então, nós não estamos invalidando o Max Verstappen. Se bem que existe um ponto de relativização que os fãs do Max Verstappen adoram colocar, principalmente em relação ao Hamilton, mas eles aplicam essa regra também ao Verstappen e ao Schumacher, que é, o Hamilton só ganhou porque tinha o melhor carro. Isso está acontecendo neste exato momento e os fãs do Verstappen não estão falando nada. Gente, vamos combinar que a Fórmula 1 em 2024 está chata pra cacete. Tá sim, a gente tenta esconder o sol com a peneira, mas as corridas só são interessantes se a gente vive num mundo onde Max Verstappen simplesmente não existe. A gente já sabe que o Verstappen vai vencer, a não ser que o carro dele quebre, que a gente amarre as mãos e os pés dele, que ele tenha uma parada cardiorrespiratória e eu estou batendo na madeira, eu não desejo que isso aconteça com ele, mas essa é a realidade dos fatos. E outra, para quem usa o argumento de que o Hamilton só venceu na Fórmula 1 porque tinha uma Mercedes dominante, ele é um piloto superestimado, porque ele correu contra ninguém, vamos lá. Vocês realmente acham que o Sérgio Pérez é um piloto do mesmo nível que o Nico Rosberg? Vocês realmente acreditam que Sebastian Vettel, tetracampeão do mundo, não foi um adversário à altura para Lewis Hamilton? Vocês não assistiram os campeonatos de 2017 e 2018, não é mesmo? Ou vocês adoram relativizar? 2016, então, não existe para vocês. E isso porque eu estou considerando que os fãs de Max Verstappen assistem a Fórmula 1 desde que o piloto chegou na categoria em 2015. Então, vamos olhar para os números de vitórias do Verstappen? Entre 2015 e 2020, Max Verstappen, quando não tinha um carro dominante, não tinha um carro vencedor, ou que fosse apto para entregar os títulos que ele iria conquistar, teve 10 vitórias. Entre 2015 e 2020, o Max Verstappen teve 10 vitórias. Todas as outras mais de 40 e poucas vitórias, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 40 e cacetada de vitórias, foram entre 2021 e 2024, quando Max Verstappen tinha o carro em condições de conquistar os títulos mundiais, tal e como ele conquistou em 2021, 2022, 2023 e 2024, contando, porque ele vai vencer mais uma dezena, pelo menos, de vitórias ao longo dessa temporada. 80% das vitórias de Max Verstappen aconteceram quando ele tinha o melhor carro. Ou seja, a teoria de só vence com o melhor carro só vale para o Hamilton, para o Verstappen não. De novo, vocês podem até discutir o ano de 2021, mas fato é que, e esse é um detalhe que também os fãs do Verstappen se esquecem, 3 meses antes do campeonato de 2021 começar, a FIA muda o regulamento daquele campeonato para deixar os carros de rake alto com uma característica que o favorecia na performance objetiva. Em termos práticos, foi isso que aconteceu. A Red Bull do Adrian Newey já trabalhava com o rake alto, já tinha um escalonado mais alto do que as outras equipes. A Mercedes teve que correr atrás. Em 2021, quando aquele campeonato começou, a Red Bull já tinha um carro melhor do que a Mercedes. É claro que a Mercedes recuperou ao longo da temporada, tanto que o final da temporada de 2021 do Hamilton foi algo impressionante, com vitórias em sequência, onde ele descontou uma diferença que era considerada impossível de ser descontada para chegar empatado com Hamilton em Abu Dhabi, vindo de vitórias épicas como o que aconteceu no final de semana do Brasil,
que na minha opinião foi a melhor performance da carreira do Hamilton, tanto na corrida sprint quanto na corrida principal. Mas é indiscutível de que a Red Bull, em 2021, com o seu regulamento alterado 3 meses antes, já tinha o melhor carro. Então, senhoras e senhores, não reclame das declarações do Alain Prost. Ele está certo, ele está com a razão, até mesmo porque, não só pelo fato dele ter vencido nas duas situações, tanto com o melhor carro e não contando com o melhor carro, como também pelo fato do Alain Prost ser campeão naquela que é considerada a era de ouro da Fórmula 1, com pilotos à altura, com equipes disputando prova a prova, com maior equilíbrio pelas circunstâncias da Fórmula 1. O DRS, que é talvez a maior desgraça que a Fórmula 1 inventou nos últimos 10 anos. A elevada confiabilidade dos carros, porque os carros da Fórmula 1 não quebram. Você tem corridas que começam os 20 e terminam os 20. E Adrian Newey, que constrói naves alienígenas no lugar de carros de Fórmula 1, ajudam a determinar o cenário de momento. Eu não estou aqui dizendo que o Adrian Newey tem que ser banido da Fórmula 1. Também não estou afirmando que a gente tem que amarrar braços e pernas de Max Verstappen para ter uma maior competitividade. Quem sabe se a gente tirar a parte elétrica do motor da Red Bull e fazer o Verstappen largar de 10º, a gente tem corridas mais interessantes. Mas eu defendo, sim, que a Red Bull continue com seu domínio até que apareça uma outra equipe que esteja apta a disputar com ela os campeonatos. Sim, defendo a dominância da Red Bull, porque em outras eras era Ferrari com Schumacher, era Red Bull com Verstappen e era Mercedes com Lewis Hamilton. Eu também achei a Fórmula 1 uma chatice por conta da dominância de uma determinada equipe, que às vezes era flagrante e às vezes tinha a competição. Dentro dessas eras todas, nós tivemos campeonatos excepcionais. As eras Schumacher também, ele não correu sozinho. De tempos em tempos a gente tinha a McLaren disputando a Williams, a última grande lampejo da Williams com o Montoya. Quem diria o Pablo Montoya tentando o título contra o Schumacher? Então, a gente sabe que são fases. Tudo que a gente pode esperar nesse momento é que a fase da Red Bull passe. Mas eu duvido que alguém, além dos fãs do Verstappen, vai se lembrar do que foram os campeonatos de 2022 e 2023. A gente vai se lembrar mais de 2024 por causa do Horner Gate e não por causa das conquistas em pista do Verstappen. O grande feito do Verstappen, a grande obra-prima dele na carreira, muito provavelmente será o campeonato de 2021 e pelos motivos aqui apresentados e que se alinham com aquilo que Alain Prost declarou de forma acertada, mas que os fãs de Max Verstappen estão bravinhos porque, puxa vida, diminuiu o mérito do meu alecrim dourado lá, o holandês. Se bem que eu não tenho nada contra o Verstappen, eu gosto de zoar os fãs mesmo. O Verstappen tá cuidando bem da menina P. Que bom que o Verstappen tá fazendo isso por ela. Mas é isso. Que o Daniel Kvyat não deve gostar muito dessa relação, mas esse é assunto para outro vídeo, eu não vou entrar em polêmica agora.